Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um verso da palavra de Deus para a reflexão. Encontramos no Salmo 9, o verso 1. Assim está escrito: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei todas as tuas maravilhas. Aqui estamos diante de um salmo escrito por Davi, aonde ele oferece a Deus ações de graças em razão de um grande livramento que o Senhor Deus lhe havia dado. Nós sabemos que Davi foi um guerreiro e em várias situações ele estava cercado de inimigos poderosíssimos que humanamente ele não teria nenhuma condição de subjugá-los e vencê-los. Mas a vida que Davi nutria com Deus, ela fazia a diferença, porque nesta vida de contato e de comunhão com Deus, ele recebia de Deus as orientações necessárias e o direcionamento de Deus. E por ver que em Davi havia um coração rendido, um coração de adorador, que estava pronto e disposto a servir a Deus, a glorificá-lo e a contar os seus feitos, Deus se movia em favor de Davi e proporcionava a ele grandes vitórias e livramentos. E isso trazia resultados a todo o povo de Israel, porque dependendo da maneira como Davi agisse, este povo ou celebraria vitórias ou amargaria derrotas. No entanto, por ser ele alguém afeito à comunhão, à proximidade com Deus, sempre era de se esperar que através de Davi, Deus proporcionasse vitórias e livramentos para o seu povo. Então este Salmo 9, ele fala sobre este retrato. Então nós vamos observar em alguns versos deste salmo a maneira como Davi expressava diante de Deus o seu louvor sincero, ou seja, como expressar o louvor sincero a Deus. Então isto, quando observamos aqui a maneira como Davi se expressava diante de Deus, oferecendo a ele o seu louvor, e este louvor tornava-se uma arma poderosa, porque Deus manifesta também o seu poder através do louvor. Então nós observamos ao longo da Escritura que o poder de Deus se manifesta através da sua palavra, quando nós estamos lendo, meditando, pregando e praticando. O poder de Deus está inerente na sua palavra. O poder de Deus se manifesta quando estamos em momento de oração. Há poder através da oração. E o louvor também não fica fora. O louvor há poder através do louvor. Então, a palavra, a oração e o louvor são meios pelos quais o poder de Deus se manifesta. Então, através do louvor, quantos louvores a Escritura registra que através deles o livramento de Deus veio. Quando um dos reis de Israel estava numa peleja muito difícil e perigosa, Deus orientou aquele rei a colocar os cantores na frente. E à medida em que ele obedeceu à direção de Deus e colocou os cantores na frente para louvarem a Deus e os guerreiros armados atrás, este povo, quando começou a louvar, o poder de Deus se manifestou de uma maneira tão profunda que os inimigos foram derrotados. E aquele povo teve consigo uma grande vitória, um grande livramento, porque atentaram para a orientação de Deus. Então, nós podemos afirmar que através da palavra, o poder de Deus manifesta-se. Através da oração, o poder de Deus manifesta-se. Através do louvor, o poder de Deus manifesta-se. Por quê? Porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo, nos motiva na oração.
O poder de Deus está ali. O Espírito Santo nos leva à Escritura, abre a nossa mente, dá-nos a interpretação. O poder de Deus está ali. O Espírito Santo nos leva a louvar a Deus em atitude de adoração. E ali o poder de Deus se manifesta. Quando Salomão orou, oferecendo o templo a Deus, Deus manifestou com poder. Quando os discípulos estavam em oração no cenáculo, Deus manifestou com poder. Quando a palavra de Deus foi pregada, o poder de Deus se manifestou e quase 3.000 almas se converteram. Quando o louvor de Deus se manifestou, conforme já relatei a experiência de um rei, eles tiveram uma grande vitória. E Davi, mais do que qualquer um deles, alguém que a Escritura marca como um homem segundo o coração de Deus e que nas suas ações, mesmo sujeitos a falhas e pecados, mas no seu maior, ele sempre estava disposto a estar na presença de Deus. Então, observando a maneira de Davi louvar ao Senhor, nós vamos encontrar também caminhos através dos quais nós podemos também aprender, juntamente com Davi, a como louvarmos o nome do Senhor. Ou seja, a maneira em que nós podemos adorar a Deus. E quando nós fizermos isto, a semelhança do que Davi fez, nós vamos também aprender e a receber os resultados que o próprio Davi teve quando estava nesta atitude diante do Senhor. Então, observamos aqui no verso 1. Olha o que Davi disse: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que quando formos louvar a Deus, nós devemos abrir o coração. Este louvor não deve ser somente uma música, uma letra decorada, não, mas deve ser algo que saia do nosso coração. Então, temos que ter o coração de um adorador, alguém que tem prazer em louvar ao Senhor. Então ele disse: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Então, esta é a primeira lição que nós encontramos no exemplo de Davi, como expressar o louvor sincero a Deus. É fazendo-o de todo o coração, é abrir o coração, é deixar o louvor imergir de dentro de nós para a presença de Deus. A segunda lição que nós aprendemos com Davi está neste verso 1. Contarei todas as tuas maravilhas. Então nós devemos nos lembrar de tudo aquilo que Deus fez por nós e no louvor que oferecemos a Deus, nós devemos também contemplar estas maravilhas que o Senhor fez. O salmista lá no Salmo 103, nos primeiros versos, o Salmo também de Davi, ele deixou registrado assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele vai relatando o perdão, a cura da enfermidade, o livramento da perdição, a benignidade e a misericórdia do Senhor, os bens que ele enche a nossa boca, a nossa mocidade que se renova, o juízo que o Senhor faz em livramento, os caminhos que ele mostra para o seu povo servir, e por aí vai este Salmo 103. Então ele diz: contarei todas as tuas maravilhas. Não podemos esquecer os feitos do Senhor na nossa vida. Então esta é a segunda lição que aprendemos. A terceira lição nós encontramos aqui no verso 2, onde está escrito assim: em ti me alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Então, este louvor sincero que vamos expressar diante de Deus, nós precisamos fazê-lo com alegria, com
gratidão, com prazer, exultar, saltar de prazer, é realmente oferecer o melhor de nós através de um louvor diante da presença de Deus. É se alegrar, é saltar de prazer, é cantar louvores ao nome do Senhor. Esta é a terceira lição que nós aprendemos aqui com Davi. A quarta lição nós vamos encontrar nos versos 3 a 5. Olha o que ele deixou registrado. Porquanto os meus inimigos retrocederam e caíram, e pereceram diante da tua face. Então, nós precisamos aqui aprender a lição que o Senhor Deus é aquele que nos defende, pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa, e tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. E o que o Senhor fez? Repreendeu as nações, destruiu os ímpios, apagou o nome deles para sempre, mas manteve a vitória e o livramento para Davi. Então, nesses versos 3 a 5, nós precisamos buscar em Deus o refúgio que lhe é próprio. Quando cercado de inimigos, o nosso refúgio deve ser o Senhor nosso Deus. O salmista, no salmo, diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então, esta presença poderosa de Deus é que trará para nós o livramento diante dos nossos inimigos. Seguindo adiante, no verso 11, ele diz assim: o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Então, precisamos falar daquilo que o Senhor fez por nós. Ele é este refúgio que já citamos aqui no verso 9. E no verso 11 está escrito assim: anunciai entre os povos os seus feitos. Se buscar o refúgio de Deus é a quinta lição. A sexta lição é falar do que o Senhor fez para nós. É anunciar entre os povos os seus feitos. No versículo 2, no versículo 1, nós lembramos diante do Senhor o que ele fez por nós. No verso 11, ele diz para anunciar para as pessoas o que Deus fez por nós. Eles precisam ouvir e saber o que foi que Deus fez na nossa vida. Então, no verso 11, ele diz: anunciai entre os povos os seus feitos. Então, quando falamos do que o Senhor fez, nós estamos proclamando, declarando, anunciando, mostrando às pessoas o poder deste Deus a quem servimos. E finalizando aqui, em sétimo lugar, nós encontramos nos versos 13 e 14. Tem misericórdia de mim, Senhor. Vê como me fazem sofrer aqueles que me aborrecem. Tu que me levantas das portas da morte, para que eu conte todos os teus louvores às portas da filha de Sião e me alegre na tua salvação. Duas coisas aqui que Davi pediu diante de Deus, e certamente ele o recebeu. Ele estava pedindo a Deus misericórdia. Ele disse: tem misericórdia de mim, Senhor. E no verso 14, ele diz: que eu possa contar todos os teus louvores e me alegrar na tua salvação. Ou seja, o livramento que Deus proporcionou para ele. Então, dentro deste salmo, nós encontramos aqui, através da experiência de Davi, como expressar o louvor sincero a Deus. 7 lições ficam claras para a nossa vida. Primeiro, ao fazê-lo com a sinceridade do coração diante de Deus, nós temos que abrir o coração
diante do Senhor. Segundo, nós precisamos lembrar-se de tudo o que o Senhor fez por nós. Terceiro, nós devemos oferecer o louvor a Deus com alegria, com exultação, com gratidão. Quarto, nós devemos reconhecer que o Senhor é aquele que nos defende nos momentos difíceis. Quinto, devemos buscar em Deus o refúgio. Ele é o nosso alto refúgio. Sexto, somos instruídos a anunciar diante das pessoas o que Deus tem feito na nossa vida. E sétimo, suplicar de Deus a sua misericórdia e nos alegrarmos com a salvação do Senhor. Então, 7 lições práticas, claras e fáceis de se entender como podemos expressar o louvor sincero a Deus. Que eu possa refletir sobre isto, que você possa refletir, que cada um de nós possamos aprender, à luz do exemplo de Davi, como expressar o louvor sincero a Deus. Que possamos fazê-lo, que não venhamos a apresentar um louvor de qualquer maneira, mas que tenhamos elementos que nos ligam a Deus e a sua obra na nossa vida. E com certeza, este expressar o louvor sincero a Deus será recebido pelo Senhor e Deus, através do louvor, há de manifestar o seu poder, a sua graça e a sua misericórdia sobre a nossa vida. Portanto, que sigamos por este caminho, aprendendo como expressar o louvor sincero a Deus. Que Deus continue ajudando e dando graça para que possamos seguir adiante e, querendo Deus, amanhã retornaremos.